Bem-vindos ao canal Amazon Futebol FC. Meu nome é Marcelo e hoje a gente vai comentar sobre o jogo da semifinal entre Fluminense versus Al Ahly. Então, antes de começar, eu peço seu like aqui para me apoiar. Caso seja inscrito, se inscreva no canal. E não se esqueça, pessoal, de acionar o sininho de notificação para você não perder nenhum conteúdo aqui do canal. Beleza, pessoal? Então é o seguinte, deixa eu me ajeitar aqui, que é o seguinte, a gente vai comentar sobre esse jogo da semifinal, na primeira semifinal do Mundial de Clubes. Que é o seguinte, se você olhar somente para cá, que foi 2-0 para o Fluminense, acho que muita gente deve estar se perguntando, poxa, então deve ter sido um bom jogo do Fluminense, né? O Fluminense chegou lá, amassou o Al Ahly, fez um jogão e passou de forma fácil. Pois é, mas não foi bem isso que aconteceu no jogo de verdade. Porque é o seguinte, o primeiro tempo foi um primeiro tempo dificílimo para o Fluminense. Desde o início, o Al Ahly partiu para cima do Fluminense. E o primeiro tempo, realmente, o Al Ahly foi melhor do que a equipe carioca. Sim, apesar do Fluminense ter conseguido fazer duas chances, né? Incríveis ali, que bateu na trave ali da equipe do Al Ahly. Mas mesmo assim, o Al Ahly foi uma equipe, assim, mais organizada, criou mais oportunidades. Inclusive, desde o começo, como já tinha citado no início, a bola ficava ali, passeando na área do Fluminense. E teve um lance bem no comecinho mesmo do jogo, que, cara, quase que o Al Ahly já abriu para cá, porque a bola ficou passeando ali, só que ninguém do Al Ahly conseguiu chegar na bola para poder fazer o gol. Até o jogador do Al Ahly acabou furando ali na pequena área. E assim, a tônica do primeiro tempo foi essa, né? O Al Ahly criando bastante e o Fluminense ali, né? Tentando ali se encontrar na partida para poder criar alguma oportunidade. E até criou, né? Teve essas duas bolas na trave, teve até algumas boas chegadas ao ataque, mas não foi uma equipe assim tão incisiva como a gente esperava que o Fluminense fosse na primeira etapa. Eu tenho uma teoria que talvez por ser uma estreia de Mundial, que isso também pesa, os jogadores tenham sentido um pouco a pressão da estreia, né? Diferente do Al Ahly, que já tinha passado ali uma fase anterior à semifinal, né? Quase seria uma espécie de... nem quarta de final, né? Assim pode dizer. Então, eles já vinham de um jogo. Então, a pressão, né, que nervosismo da semifinal não tinha mais pro lado do Al Ahly, tinha pelo Fluminense, porque o Fluminense é a primeira vez na história que chega a uma semifinal de Mundial de Clubes. Então, talvez isso tenha pesado pro Fluminense também não ter jogado tão bem a primeira etapa. Por mais que muito torcedor, mas poxa, o Fluminense criou bastante também. Pois é, mas se você olhar, pegar aí o VT do jogo e olhar o primeiro tempo somente, você vai ver que realmente o Al Ahly foi muito superior ao Fluminense na primeira etapa. Foi muito mesmo. Criou bastante. Inclusive, o Fábio teve que salvar o time do Fluminense. Hein? Teve que salvar, porque senão o Al Ahly pode até ter saído com um resultado positivo pro intervalo. Beleza. Deu o segundo tempo. Segundo tempo o Fluminense melhorou muito. Foi partir para cima do Al Ahly. Criou suas oportunidades. Mas o Al Ahly também estava ali em cima, né? Tava ali em cima. De vez em quando chegava de forma perigosa ali ao gol do Fluminense, né? Ao gol do Fábio. E parecia que ia ser a tônica ali do primeiro tempo, mas com o Fluminense um pouco mais solto na partida, né? Até que houve o lance do pênalti. E, cara, eu vi muita gente comentando, não foi pênalti, o Marcelo se jogou. Mas, cara, se vocês pegar o replay aí do lance, você percebe que o jogador do Al Ahly foi infantil. Porque o Marcelo já tinha passado. Ok, ele estava ali perto da linha de fundo, já adentrando a área do Al Ahly, mas tinha um monte de jogador ali também que podia cercar o jogador do Fluminense, no caso o Marcelo, para tomar a boia. Ele não ia cara a cara com o goleiro. Podia chegar alguém ali para poder ajudar. O que o jogador do Al Ahly fez? Ele deu uma tesoura no Marcelo. Ele deu uma tesoura, tanto que acertou as duas pernas. Ele pegou o drible do Marcelo, né? Mas foi uma caneta. E depois disso ele foi lá para poder realmente pegar a bola, deu um carrinho por trás, que acabou dando uma tesoura, que acabou derrubando o Marcelo. Obviamente o Marcelo também deu uma valorizada, mas não tem que discutir, né? Foi pênalti. Não tem que a gente dizer, não foi pênalti, o Marcelo se jogou, não. Deu pra ver claramente no replay que o jogador do Al Ahly cometeu a penalidade máxima. A qual foi lá, né? O Arias foi lá, cobrou e fez o gol do Fluminense. Beleza, daí por diante, o Al Ahly foi de forma até desorganizada pro ataque. Foi todo o time pro ataque. E nisso sobrou espaço para o Fluminense realmente pegar e tentar realmente sacramentar sua classificação para a final. Tanto é que o Cano
teve uma ótima chance. Ele, o goleiro do Awali, ele tentou fazer uma cavadinha por cima do goleiro, mas o goleiro fechou bem, né, o ângulo e impediu que o Fluminense fizesse o segundo gol. E depois, né, com a entrada do John Kennedy, eu já vou comentar sobre o John Kennedy, também tem que comentar sobre esse jogador. O John Kennedy, que é um jogador que tem estrela, né, como predestinado, foi lá e fez uma boa jogada e fez o segundo gol do Fluminense. Mas assim, vamos lá. Eu sei que o torcedor do Fluminense está em euforia. É um momento especial para o torcedor do Fluminense. É uma possibilidade de título importante do Fluminense. Mas a gente tem que pontuar algumas coisas que, sinceramente, eu não gostei na partida do Fluminense hoje. Principalmente o setor defensivo do Fluminense. O setor defensivo do Fluminense estava horrível. Tava uma ladeira, né? Uma avenida, não tô dizendo ladeira. A ladeira é ótima. Uma avenida Marcelo ali, sabe? O Marcelo, ele é um bom jogador realmente que ofensivamente ele ajuda bastante o Fluminense, defensivamente também, né? Mas só que dá pra perceber que ele já não tem mais pernas pra aguentar, principalmente quando tem um time que é rápido, né? O Ali é um time rápido. E cara, ele deixa uma avenida ali. A sorte do Fluminense, aí eu tenho que ser sincero com vocês. Porque o pessoal tá jogando muito confete, muita festa, Fluminense, não sei o que. Mas, cara, a gente tem que verificar os erros na partida. Porque, sinceramente falando, se o Awali fosse um pouquinho assim, competente, tivesse um jogador realmente, um Cano da vida, ou então um Benzema na vida aí, no ataque, o Fluminense tinha pegado no mínimo de uns 3 gols. Porque chances é que não faltou pro Awali fazer o seu gol. Como foi dentro com essa partida, o Awali já era perigoso ao gol do Fluminense. Só que não teve competência de fazer o seu gol. Isso que faltou pro Awali. Competência, porque o time fosse um pouquinho competente, tinha feito o primeiro gol, aí tinha complicado pro Fluminense. Essa é a verdade. Então o Fluminense demonstrou muitas falhas defensivas, muitas mesmo. Primeiro tempo, também muitos erros de passe, time nervoso, o time não conseguiu construir as jogadas que a equipe conseguia, né, durante o Campeonato Brasileiro, durante a própria Libertadores. Então o Fluminense demonstrou alguns defeitos ali, principalmente pelo lado defensivo. O Cano também muito marcado ali, tentou bastante, principalmente chute de fora da área, que ele também arrisca bastante, então que fez uns gols no Campeonato Brasileiro dessa forma, né, chutando de fora da área. Mas assim, o Fluminense precisa melhorar, precisa consertar o que deu errado hoje. Sim, deu errado algumas coisas do Fluminense hoje, apesar de assim, o Fluminense teve sorte. Sim, o Fluminense teve sorte, porque o Awali não tinha um grande atacante lá na frente. Porque se tivesse, filho, a chance que a equipe perdeu no jogo, um atacante melhor já feito o gol. Porque chegava ali, cara, teve mais 3 vezes que a equipe chegou cara a cara ali de forma perigosa com o Fábio. Teve uma cabeçada que depois chutou, a bola resvalou ali, subiu, o cara cabeceou ali. E o Fábio fez uma grande defesa, foi uma cabeçada a queima-roupa, mas foi em cima dele, né? Vamos ser sinceros. Outros também, por trás também foi em cima dele também. Teve uma oportunidade ali que o cara cruzou o rasteiro, ele chutou de forma fraca e o Fábio também defendeu, né? Um cruzamento rasteiro. E teve uma que, sinceramente, era típico de um atacante. Por exemplo, o Cano teve uma chance parecida com o jogador do Ali. Só que o jogador do Ali, em vez de ele chutar uma porrada pro gol, estou fraco. Ele partiu em velocidade rumo à grande área, já tava ele cara a cara com o goleiro Fábio, ele estou fraquinho, o Fábio não defendeu. Então, faltou competência pro Awali, faltou um jogador realmente que seja, sabe, decisivo. E isso faz a diferença, porque assim, parte de futebol, muitas vezes é detalhes. Então, o que pesou muito justamente para a vitória do Fluminense hoje foi justamente esse detalhe. Um jogador realmente que é decisivo, um jogador realmente que busca a responsabilidade. Esse foi o detalhe que deu a classificação para o Fluminense para a final. E o Fluminense está cheio de cara aí que pode justamente decidir. Então tem o Marcelo, que é um cara que puxa a responsabilidade, é um líder dentro de campo. Tem o Cano, que é um cara decisivo. Se ele pegar uma oportunidade, dificilmente ele vai falhar. Hoje ele falhou, mas talvez numa próxima partida ele concluir o gol de forma certa. Tem diversos jogadores, tem o Arias também que é rápido ali. Então o Fluminense tem isso. E o Arias não tem. Mas, sinceramente falando, hoje o Fluminense também teve sorte. Teve sorte porque
Se fosse um time melhorzinho, tinha complicado o Fluminense. E como falei, venceu, legal, muito legal. Tá na final do Mundial. Aí vai ficar esperando o confronto entre o Real Red, que é o time lá japonês. É um time japonês lá. E contra o Manchester City. Quase que não sabe o nome do time japonês, né? Mas assim, vai esperar um dos. Obviamente que o Manchester City é o favoritaço, né? A gente não esperava nada mais do que uma goleada do Manchester City pra cima do time japonês. Essa é a verdade. Então, possivelmente o Fluminense vai enfrentar o Manchester City na final. Aí é que tem um detalhe. O Fluminense tem que melhorar. É por isso que tem que pegar tudo que foi defeito hoje e tentar consertar. Porque são poucos dias até a final. É sexta-feira agora a final do Mundial. E se o Fluminense ter a mesma bobeada que deu nesse jogo contra o Manchester City, isso eu estou apostando justamente que o Manchester City vai passar. Essa é a lógica. Então, se ele cometer esses mesmos erros contra o Manchester City, então o Fluminense vai subir bastante e vai ser goleado. Porque os espaços que o Fluminense deu para o time egípcio foi brincadeira. Então tem que ser consertado. Mas isso também é um erro já dos times do Diniz. O Diniz é um bom cara que ele monta times ofensivos. Que sai tocando, sai jogando bonito. É bonito o time do Diniz jogar. Mas, por outro lado, defensivamente, tem falhas. A gente está vendo isso na seleção brasileira. Obviamente sem esse lado de jogar bonito, né? Que o Brasil está jogando uma negação, né? Para não falar do termo. Então, é preciso consertar as coisas, porque o adversário vai ser muito forte, é outro nível. O futebol europeu está muito à frente do nosso. Lá tem os melhores jogadores e lá eles têm tática, têm técnica para vencer. Então, se o Manchester City entrar de forma séria contra o Fluminense, querer realmente esse título, eles vão conseguir. Infelizmente, a gente torce para que o Fluminense consiga o título, porque seria uma quebra de hegemonia do futebol europeu nos mundiais. Seria bacana, mas sinceramente, pelo que eu vi hoje, eu tô sendo sincero. Porque o pessoal brinca, não sei o que, coisa brinca, antes, não sei o que. Não, a gente tem que ser sincero, pessoal. Tem que ser sincero, porque para não chegar lá na frente, pensar, a gente não avisou, avisou, sabe? Tipo que amigo, quem avisa, amigo, é. Tipo esse detalhe. Então, assim, o Fluminense tem que melhorar bastante. Tem que fazer a parte da sua vida contra o Manchester City. E outra coisa, o time tem que estar ligado 90 minutos. Não pode desligar. Porque também teve um momento que desligou, né? Teve algumas falhas ali, principalmente na saída de bola, que o time desligou. Saiu tocando de forma errada. E como eu falei, se fosse um time mais competente, porque o Awali, ele errou muito passe. E errou passe bobo. Inclusive o segundo gol foi um erro ali de saída de bola do Awali. Então, o Fluminense também não pode cometer esses meus erros. Tem que jogar a parte da vida, tem que jogar muita bola. Quer dizer, não, o Fluminense fez a maior parte da sua vida, da história do Fluminense para poder conquistar esse título. E também tem que ver se o Manchester City vai entrar de forma séria. Porque se entrar de forma séria, aí complica para o Fluminense. Mas assim, é importante um time brasileiro voltar à final do Campeonato Mundial de Clubes, porque ano passado o Flamengo passou por uma vergonha, acabou sendo derrotado por acho que foi o Al Hilal, né? Foi o Al Hilal que derrotou o Flamengo inclusive foi nesse ano mesmo, né? O Mundial foi nesse ano ainda. E o Flamengo não passou, né? Acabou ficando em terceiro lugar, justamente derrotando esse time que o Fluminense derrotou hoje. Então foi importante, né? O Fluminense passar para poder... Sabe, a gente tem essa sensação que pelo menos o futebol brasileiro ainda tem algum resgate. Mesmo o Fluminense tendo levado sufoco de um time egípcio. Que não tem nem... Sabe, nem nomes badalados ali na equipe. Talvez assim, um jogador mais acima tenha sido o goleiro que, inclusive da seleção egípcia, estava sendo cotado até para ser contratado por algum time árabe. Mas fora isso, não tem nenhum grande nome que a gente conhece. Nossa, esse cara é perigoso. Não tinha. E a equipe egípcia foi muito inocente também na partida, né? Sinceramente falando, foi muito inocente. Só para encerrar, eu me lembrou muito a partida que eles fizeram contra o Real Madrid, em que eles jogaram também muito, mas cometeu vários erros defensivos e acabaram saindo com a derrota. Mas eles não mereciam ter sido derrotados contra o Real Madrid no Mundial passado. Então cabe essa reflexão também. E só para encerrar, agora de fato, não foi que encerrar, mas agora para encerrar de fato, a gente tem que falar do JK, né, do John Kennedy, que é um jogador que eu
li um comentário que realmente eu tenho que assinar embaixo, né? Porque muita gente fala do Endrick, muita gente fala de Vitor Roque, muita gente fala de outros jogadores aí que estão aparecendo aí, que são novos, né? Mas ninguém fala muito com aquela badalação do John Kennedy, né? O John Kennedy é um bom jogador rápido, com habilidade e tá se mostrando ser decisivo. Então é um jogador que também tá sendo uma promessa. Essa é a verdade. Porque eu não vejo ninguém realmente jogar confete, sabe? Batalhar o John Kennedy. E o cara tá jogando muito bem. Tá sendo decisivo. Foi assim na Libertadores e hoje também. Porque o Fluminense iria ser pressionado pelo Al-Ahly até o final do jogo. Como foi, né? Mesmo o time do Al-Ahly perdendo 2-0, eles iam tentar fazer o seu golzinho. Então, se o John Kennedy tivesse feito aquele gol, seria realmente um sufoco até o final do jogo. Então, o John Kennedy é um jogador realmente que a gente tem que abrir o olho, porque é um jogador realmente que pode ser muito importante, não só para o Fluminense, mas também pensando em seleção brasileira. Tá bom? Acho que ele já merece até uma convocação para testar. E o Diniz está aí, né? O Diniz é treinador. Podia muito bem aproveitar o menino para poder testar ele na seleção, porque tá jogando uma bola realmente fina, né? É um jogador realmente rápido, habilidoso, que também tá mostrando um poder de finalização muito grande. Inclusive, até o pessoal comparou ele com com o Cano, uma comparação que não tem nada a ver, né? Mas, tá vendo? O Cano pipocou e o John Kennedy foi lá e fez o gol. Acho que não tem nada a ver, não tem nada a ver. Acho que cada um com o seu estilo. O Cano sabe, o Cano não tem nem que discutir. Foi fundamental pro título do Fluminense, né? Porque quanto mais o Fluminense precisava do Cano, e foi lá e apareceu. Tá bom, pessoal? Então é isso. Então, pessoal, assim, é legal ver o Fluminense na final. O torcedor do Fluminense merece toda essa euforia por tudo que o Fluminense fez durante o ano todo, mas a gente também tem que ser realista também. A gente tem que apontar o que é defeito e o que a gente olha que tem que ser melhorado, porque assim é que a gente consegue evoluir e dessa forma assim o Fluminense vai realmente chegar contra o Manchester City mais preparado. Porque se ficar só no oba-oba, aí, filho, aí quando vir a realidade, pode ter certeza que vai vir realmente para amassar. Essa é a triste verdade, né? Mas vamos lá, vamos torcer para que o Fluminense faça uma grande parte, né? Eu espero que seja o Manchester City. Eu, sinceramente, pelo que eu vi entre o time japonês e o Leão, eu acho que, sinceramente, o Manchester City vai atropelar o time japonês. É a teoria, né? Tá bom, pessoal, então é isso. Se vocês gostaram aqui do vídeo, deixe seu like aqui para poder me apoiar. Caso não seja inscrito, se inscreva no canal. E não se esqueçam de acionar o sininho de notificação para você não perder nenhum conteúdo aqui do canal. Beleza, pessoal? Muito obrigado por toda a audiência que vocês têm me dado aqui no canal. Tá bom, pessoal? Então é isso. Muito obrigado por tudo e até uma próxima.